Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste sábado, 21 de dezembro de 2024, com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão sobre a Bíblia Sagrada, que era dirigida pelo pastor Emerson, estamos ouvindo agora até o final de dezembro seus colegas, pois o pastor Emerson está em férias. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e da influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação a este tema. A reflexão da semana. Você sabia que no reino de Deus o maior é o menor? O Senhor é o servo? O grande é o pequeno? Para Deus, servir vale mais do que ser servido. É isso. Vamos à Bíblia? Lucas capítulo 22, verso 27. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Jesus pergunta aos seus discípulos: qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? E ele diz: eu sei que é assim entre vocês. Aquele que está à mesa é o maior, não é? Pois eu quero que vocês saibam que no meio de vocês eu sou como quem serve. A questão é que antes estava havendo uma discussão entre os discípulos sobre qual deles era o maior, qual deles estava assim com mais moral diante de Cristo, qual deles estava se destacando mais e poderia ter uma posição melhor no suposto reino que eles imaginavam que Jesus já iria estabelecer. Então, nesse contexto, Jesus diz assim: filhos, vocês sabem que os reis dos povos dominam sobre eles, exercem autoridade sobre eles, mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Alguém disse: as mãos que servem são tão sagradas quanto os lábios que oram. Bonito isso, não é? As mãos que servem são tão sagradas quanto os lábios que oram. Nenhuma tarefa estará abaixo de você se você tem um coração de servo. O Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele viveu neste mundo para servir. E tem um ditado popular também que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Não é assim? Eu quero compartilhar com você um outro texto que está no Evangelho de João, capítulo 13. Pouco depois que Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, ele disse assim, João 13, a partir do verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Está claro para vocês o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora,
Se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus deixa claro que a sua atitude de lavar os pés dos discípulos não foi sem propósito, não foi uma casualidade, foi algo intencional. Eu lavei os pés de vocês para dar exemplo para vocês, para que, como eu fiz, vocês façam também. E saiba de uma coisa, Jesus lavou os pés dos seus discípulos não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela. Porque são as pessoas grandes que têm espírito de serviço. Oh, louvado seja o Senhor! Eu costumo dizer que nenhuma tarefa está abaixo da gente quando a gente tem um coração de servo. E quem se considera grande para uma tarefa pequena, na verdade é pequeno para uma tarefa grande. Os filhos de Deus, eles vivem para servir. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pela instrução do Evangelho. Ajuda-nos a imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo e termos uma vida de serviço abnegado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos a continuar falando sobre o nosso intestino, que temos muito a falar sobre ele. Vocês sabiam que a menta ou a hortelã-pimenta, a camomila e a erva doce relaxam os músculos que cobrem o intestino e evitam suas desconfortáveis contrações bruscas, conhecidas como espasmos? Então, também ajudam a reduzir a produção de gases e flatulências. Todos esses ingredientes são úteis para as pessoas que sofrem de cólon irritável ou de transtornos intestinais, que em alguns casos são provocados pelo abuso de laxantes artificiais. Eu vou passar para vocês agora uma infusão que é antiespasmódica e antiflatulências, com esses ingredientes que eu falei no começo. Anota ali. Eu vou passar os ingredientes para uma porção de 250 ml. Anota ali. 4 folhas de menta, 1 colher chá de sementes de erva doce, 1 colher chá de camomila. Adicionar água em ponto de fervura sobre os ingredientes. Deixar em repouso de 3 a 5 minutos. Adosar a gosto, de preferência com stevia. E tomar após as refeições. Como está quente, dá para tomar frio também. Vamos cuidar nosso intestino. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Exercício, ar e luz solar. A principal, se não a única razão por que muitos se tornam doentes é que o sangue não circula livremente e as mudanças no fluido vital necessárias à vida e à saúde não ocorrem. Não exercitavam eles o corpo, nem alimentavam os pulmões com o ar puro e fresco. Por esse motivo, é impossível ao sangue ser vitalizado e ele segue o seu curso vagarosamente através do organismo. Quanto mais exercício fizermos, tanto melhor será a circulação do sangue. Mais pessoas morrem por falta de exercício do que por excesso de cansaço. Muitos, mais por excesso de ociosidade do que de atividade.
Os que se acostumam a exercícios apropriados ao ar livre têm geralmente uma circulação boa e vigorosa. Dependemos mais do ar que respiramos do que do alimento que ingerimos. Homens e mulheres, jovens e velhos que desejam saúde e que apreciariam a vida ativa devem lembrar-se de que não poderão obter isto sem uma boa circulação. Sejam quais forem as suas ocupações e tendências, devem eles preparar a mente para o exercício ao ar livre, tanto quanto possível. Devem considerar um sagrado dever superar as condições de saúde que os têm mantido confinados dentro de casa, privados do exercício ao ar livre. Alguns doentes tornam-se obstinados a esse respeito e recusam ser convencidos da grande importância do exercício diário ao ar livre, por meio do qual podem obter um suprimento de ar puro. Por temerem apanhar resfriado, persistem eles, ano após ano, em seguir o seu próprio caminho e viver em uma atmosfera quase destituída de vitalidade. É impossível a esta classe ter boa circulação. Seu organismo inteiro sofre por necessidade de exercício e ar puro. A pele torna-se debilitada e mais sensível a qualquer mudança na atmosfera. Usam-se agasalhos adicionais e a temperatura do quarto é aumentada. No dia seguinte, exigem eles um pouco mais de calor e um pouco mais de agasalho, a fim de sentirem-se perfeitamente aquecidos e assim condescendem com cada desejo de mudar, até não possuírem senão pouca resistência para enfrentar qualquer resfriado. Alguns podem perguntar: que devemos fazer? Quereis que permaneçamos resfriados? Se usardes mais agasalhos, que estes não sejam muitos, e fazei exercício, se possível, para conseguirdes o calor de que necessitais. Se realmente não podeis empenhar-vos em exercício ativo, aquecei-vos por meio do fogo, mas assim que estiverdes aquecidos, ponde de lado o vosso agasalho extra e retirai-vos de perto do fogo. Se aqueles que podem se empenhassem em algum trabalho ativo para desviarem a mente de si mesmos, eles se esqueceriam de que estavam com frio e não sofreriam dano. Deveis diminuir mais a temperatura de vossos quartos assim que tiverdes conseguido o calor natural. Para os doentes que estão com os pulmões fracos, nada pode ser pior do que uma atmosfera superaquecida. O plano original. Não era propósito de Deus que seu povo se aglomerasse nas cidades, amontoados uns com os outros em terraços e apartamentos. No início, colocou ele os nossos primeiros pais em um jardim, em meio das belas cenas e atrativos sons da natureza, e deseja que essas cenas e sons alegrem os homens hoje. Quanto mais intimamente estivermos em harmonia com o plano original de Deus, tanto mais favorável será a nossa posição para o restabelecimento e preservação da saúde. Rigoroso confinamento na escola. O sistema de educação, mantido por gerações atrás, tem sido destrutivo para a saúde e mesmo para a própria vida. Muitas crianças têm passado 5 horas por dia em salas de aula mal ventiladas, sem suficiente largueza para a saudável acomodação dos alunos. O ar dessas salas fica em breve envenenado para os pulmões que o inalam. Crianças pequenas, cujos membros e músculos não são fortes e cujo cérebro ainda não se acha desenvolvido, têm sido conservadas porta adentro para dano seu.
Muitas não têm senão escassa reserva com que começar a vida, e o confinamento na escola, dia a dia, torna-as nervosas e doentes. Seu corpo é impedido de crescer em virtude da exausta condição de seu sistema nervoso. E se a lâmpada da vida se apaga, os pais e os mestres não consideram haver tido qualquer direta influência em extinguir a centelha de vida. Ao acharem-se ao pé da sepultura dos filhos, os aflitos pais consideram esse golpe como especial determinação da providência, quando por indesculpável ignorância foi sua própria orientação que destruiu a vida dos filhos. Culpar, pois, a providência por tais mortes é blasfêmia. Deus queria que os pequeninos vivessem e fossem disciplinados, a fim de poderem possuir belo caráter, glorificando-o neste mundo e louvando-o naquele outro melhor. Ignorância dos reclamos da natureza. Os pais e os professores, ao assumirem a responsabilidade de instruir essas crianças, não sentem a obrigação diante de Deus de conhecer o organismo físico para que possam cuidar do corpo de seus filhos e alunos, de maneira a preservar a vida e a saúde. Milhares de crianças morrem em resultado da ignorância dos pais e professores. As mães gastam horas e horas em trabalho desnecessário relacionado com as suas próprias vestes e as de seus filhos, a fim de exibi-los, e alegam então que não dispõem de tempo para ler e obter a informação necessária para zelar da saúde de seus filhos. Acham mais fácil confiar o seu corpo aos cuidados dos médicos. Muitos pais sacrificaram a saúde e a vida dos filhos a fim de acompanhar a moda e os costumes. Relacionar-se com o maravilhoso organismo humano, os nervos, os músculos, o estômago, o fígado, os intestinos, coração e poros da pele, e compreender a dependência de um órgão para com outro no que respeita ao saudável funcionamento de todos, é assunto em que a maior parte das mães não tem nenhum interesse. Nada sabem da influência do corpo sobre a mente, e desta sobre o corpo. A mente que liga o finito ao infinito, elas parecem não compreender. Todo o órgão do corpo foi feito para serviço da mente. Esta é a capital do corpo. Permite-se às crianças comer carne, especiarias, manteiga, queijo, porco, massas muito temperadas e condimentos em geral. É-lhes também permitido comer alimentos insalubres, a horas irregulares e entre as refeições. Essas coisas fazem sua obra em desarranjar o estômago, excitando os nervos a uma ação fora do natural e enfraquecendo o intelecto. Os pais não compreendem que estão lançando a semente que há de produzir doença e morte. Crianças prejudicadas por estudarem demais. Muitas crianças foram arruinadas para a vida, em razão de se exigir demais do intelecto e negligenciar o fortalecimento das faculdades físicas. Muitos têm morrido na infância devido ao procedimento seguido por pais e professores imprudentes que forçavam o jovem intelecto por lisonja ou temor, quando essas crianças eram demasiado tenras para verem o interior de uma escola. A mente foi-lhes sobrecarregada com lições, quando não deviam ser forçadas, antes contidas, até que a constituição física estivesse suficientemente forte para suportar esforço mental. As criancinhas devem ser deixadas tão livres como cordeiros a correr ao ar livre. Soltas e felizes,
dando-se-lhes as melhores oportunidades de lançarem bases para uma constituição sadia. Os pais devem ser os únicos mestres dos filhos até que eles cheguem à idade de 8 ou 10 anos. Assim que a mente lhes permita compreendê-lo, cumpre aos pais abrir diante deles o grande livro divino da natureza. A mãe deve ter menos amor pelo artificial em casa, no preparo de vestidos para a ostentação, e tomar tempo para cultivar em si mesma e em seus filhos o amor dos belos botões e flores a desabrochar, chamando a atenção dos filhos às diferentes cores e variadas formas. Pode relacioná-los com Deus, que fez todas as belas coisas que os atraem e deliciam. Pode elevar-lhes a mente ao Criador e despertar nos tenros corações a afeição para com o Pai Celeste, que manifestou por eles tão grande amor. Os pais podem associar Deus com todas as obras de sua criação. A única sala de aula para as crianças de 8 a 10 anos deve ser ao ar livre, entre as flores a desabrochar e os belos cenários da natureza, sendo para elas o livro de estudo mais familiar, os tesouros da mesma natureza. Estas lições, gravadas na mente das tenras crianças por entre as agradáveis e atrativas cenas campestres, jamais serão esquecidas. Para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade e bem desenvolvidos músculos e cérebro, convém que estejam muito ao ar livre e tenham bem regulada ocupação e recreio. As crianças e os jovens mantidos na escola e presos aos livros não podem gozar sã constituição física. O exercício do cérebro no estudo sem correspondente exercício físico tem a tendência de atrair o sangue à cabeça, ficando desequilibrada a circulação sanguínea através do organismo. O cérebro fica com demasiado sangue e os membros com muito pouco. Deve haver regras que limitem os estudos das crianças e jovens a certas horas, sendo depois uma porção do tempo dedicada ao trabalho físico. E se os seus hábitos de comer, vestir e dormir estiverem em harmonia com as leis físicas, poderão educar-se sem sacrificar a saúde física e mental. Método mais simples. A volta aos métodos mais simples será apreciada pelas crianças e jovens. O trabalho na horta e no campo será uma mudança agradável na rotina tediosa das lições abstratas a que nunca deveriam circunscrever-se as mentes juvenis. À criança nervosa ou ao jovem nervoso que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isto especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas não lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante de seus olhos. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Estudo de Fisiologia. De um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como o espiritual dependem em grande parte da força e atividade física. O que quer que promova a saúde física, promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto,
A saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Um conhecimento de fisiologia e higiene deve ser a base de todo esforço educativo. Apesar de serem hoje os fatos da fisiologia tão geralmente compreendidos, há uma diferença alarmante em relação aos princípios da saúde. Mesmo dentre os que conhecem estes princípios, poucos há que os ponham em prática. Seguem a inclinação ou o impulso tão cegamente como se a vida fosse dirigida por mero acaso, em vez de o ser por leis definidas e invariáveis. A mocidade no frescor e vigor da vida, pouco se compenetra do valor de sua abundante energia. Tesouro mais precioso do que o ouro, mais essencial para o progresso do que a erudição, posição social ou riquezas, em quão pouca conta ela é tida. Quão temerariamente é dissipada, quantos homens, sacrificando a saúde na luta pelas riquezas ou poderio, têm quase atingido o objeto de seu desejo apenas para cair inertes, enquanto o outro, possuindo resistência física superior, se apodera da recompensa há tanto tempo almejada. Mediante condições mórbidas resultantes da negligência das leis da saúde, quantos têm sido levados a práticas ruins, com sacrifício de toda a esperança para este mundo e para o próximo. No estudo da fisiologia, os alunos devem ser levados a ver o valor da energia física e como pode ela ser preservada e desenvolvida de modo a contribuir no mais alto ponto para o sucesso na grande luta da vida. As crianças devem ser ensinados, já em pequeninas, os rudimentos de fisiologia e higiene por meio de lições simples e fáceis. E este trabalho deve ser iniciado pela mãe em casa e fielmente continuado na escola. À medida em que os alunos avançam em idade, deve-se continuar a instrução neste sentido, até que estejam habilitados a cuidar da casa em que vivem. Devem compreender a importância de se prevenirem contra as moléstias pela preservação do vigor de cada órgão, e importa que sejam instruídos na maneira de tratar as moléstias e acidentes comuns. Toda escola deve ministrar instrução tanto em fisiologia como em higiene e tanto quanto possível ser provida de facilidades para ilustrar a estrutura, o uso e cuidado do corpo. Há assuntos usualmente não incluídos no estudo da fisiologia que deveriam ser considerados, assuntos de muito mais valor para o estudante do que são muitas minúcias técnicas, geralmente ensinadas nesta matéria. Como princípio fundamental de toda a educação neste assunto, deve-se ensinar à juventude que as leis da natureza são as leis de Deus, verdadeiramente tão divinas como os preceitos do Decálogo. As leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente destas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Quão necessário é, pois, transmitir um completo conhecimento destas leis? Os princípios de saúde, no que se aplicam ao regime alimentar, exercício, cuidado das crianças, tratamento dos doentes e muitas outras coisas semelhantes, devem receber muito mais atenção do que comumente se lhes dá. Cumpre que se dê ênfase à influência do espírito sobre o corpo, como a deste sobre aquele. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à moléstia. Isto deve ficar esclarecido. A força de vontade e a importância do domínio próprio, tanto na preservação como na reaquisição da saúde, o efeito deprimente mesmo ruinoso da ira, descontentamento, egoísmo, impureza e, de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo, gratidão, também devem ser apresentados. Há nas Escrituras uma verdade fisiológica, verdade esta que precisamos considerar. O coração alegre serve de bom remédio. O teu coração guarde os meus mandamentos, diz Deus, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. São vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. As palavras suaves dizem as Escrituras serem não somente favos de mel para a alma, mas saúde para os ossos. Os jovens necessitam compreender a profunda verdade que constitui a base da declaração bíblica de que em Deus está o manancial da vida.
Não somente é Ele o originador de todas as coisas, mas é a vida de tudo que vive. É a sua vida que recebemos na luz solar, no ar puro e agradável, no alimento que constrói nosso corpo e nos sustenta à força. É pela sua vida que existimos, hora após hora, momento após momento. A menos que estejam pervertidos pelo pecado, todos os seus dons tendem a dar vida, saúde e alegria. Tudo fez formoso em seu tempo, e a verdadeira formosura se consegue não deslustrando a obra de Deus, mas ficando em harmonia com as leis daquele que criou todas as coisas e que tem prazer em sua formosura e perfeição. Ao ser estudado o mecanismo do corpo, deve dirigir-se a atenção para sua maravilhosa adaptação dos meios aos fins, para a ação harmoniosa e dependência dos vários órgãos. Despertando-se desta maneira o interesse do estudante e sendo ele levado a ver a importância da cultura física, muito poderá ser feito pelo professor para conseguir o desenvolvimento conveniente e hábitos corretos. Entre as primeiras coisas que se devem ter em vista, figura a posição correta, tanto estando sentados como de pé. Deus fez o homem ereto e deseja que ele possua não somente o benefício físico, mas também o mental e o moral, a graça, dignidade, compostura, ânimo e confiança em si, que uma atitude ereta em tão grande maneira tende a promover. Dê ao professor instruções neste ponto pelo exemplo e por preceitos. Mostre o que é uma posição correta e insista em que ela seja mantida. A seguir em importância à posição correta estão a respiração e a cultura vocal. Aquele que senta ou fica em pé com o corpo direito está em melhor condição do que outros para respirar convenientemente. O professor deve impressionar seus alunos com a importância da respiração profunda. Mostre como a salutar ação dos órgãos respiratórios, auxiliando a circulação do sangue, revigoram o organismo todo, estimula o apetite, promove a digestão e leva a conciliar um sono profundo e agradável, desta maneira não somente refrigerando o corpo, mas também acalmando e tranquilizando o espírito. E ao ser apresentada a importância da respiração profunda, deve insistir-se na prática. Deem-se exercícios que a promovam e cuide-se de que fique estabelecido o hábito. A educação da voz ocupa lugar importante na cultura física, visto que ela tende a expandir e fortalecer os pulmões e, desta maneira, afastar as moléstias. Para se conseguir correta expressão na leitura e na fala, faça-se com que os músculos abdominais desempenhem papel amplo na respiração e que os órgãos respiratórios não fiquem comprimidos. Que a tensão sobrevenha aos músculos do abdômen, em vez de aos da garganta. Grande cansaço e séria enfermidade da garganta e pulmões podem-se assim evitar. Deve prestar-se cuidadosa atenção para se obter uma articulação distinta, sons macios e bem modulados, e uma enunciação não demasiado rápida. Isto não somente promoverá a saúde, mas aumentará grandemente a suavidade e eficiência do trabalho do estudante. Ao ensinar estas coisas, uma áurea oportunidade se nos oferece para mostrarmos a loucura e iniquidade dos coletes apertados e de toda e qualquer prática que restrinja a ação vital. Um séquito quase infindável de moléstias resulta dos modos não saudáveis do vestir. Deve dar-se cuidadosa instrução sobre tal ponto. Impressione as alunas com o perigo de permitir que as vestes pesem sobre os quadris ou comprimam qualquer órgão do corpo. O vestuário deve ser arranjado de tal maneira que se possa tomar ampla respiração e os braços possam ser levantados sem dificuldades acima da cabeça. A compressão dos pulmões não somente impede o seu desenvolvimento, mas embaraça as funções da digestão e circulação e assim debilita o corpo todo. Todas as práticas tais diminuem a capacidade física, assim como a intelectual, estorvando de start o progresso do estudante e impedindo muitas vezes o seu êxito. No estudo da higiene, o professor ardoroso aproveitará todas as oportunidades para mostrar a necessidade de perfeito asseio tanto nos hábitos pessoais como no ambiente. Deve ser encarecido o valor do banho diário para promover a saúde e estimular a ação mental.
Deve-se também conceder atenção à luz solar e à ventilação, à higiene do quarto de dormir e da cozinha. Ensine aos alunos que um quarto de dormir saudável, uma cozinha perfeitamente limpa, uma mesa arranjada com gosto e suprida de alimentos saudáveis farão mais no sentido de conseguir a felicidade da família e a consideração de todo visitante sensato do que o faria qualquer porção de mobília dispendiosa na sala de visitas. Que mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido, é uma lição não menos necessitada hoje do que quando foi dada pelo Divino Mestre, há 1800 anos. Ao estudante de fisiologia deve ser ensinado que o objeto de seu estudo não é simplesmente obter conhecimento de fatos e princípios. Isto só se mostrará de pouco valor. Ele pode compreender a importância da ventilação, seu quarto poderá estar suprido de ar puro, mas a menos que ele encha devidamente os pulmões, sofrerá os resultados da respiração imperfeita. Assim, a necessidade do asseio pode ser compreendida e supridos os meios necessários, mas a menos que sejam postos em uso, tudo será sem valor. O grande requisito ao ensinar tais princípios consiste em impressionar o aluno com sua importância, de maneira que ele conscienciosamente os ponha em prática. Mediante uma belíssima e impressionante figura, a palavra de Deus mostra a consideração em que ele tem nosso organismo físico e a responsabilidade que repousa sobre nós de preservá-lo na melhor condição. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Sejam os alunos impressionados com o conceito de que o corpo é um templo em que Deus deseja habitar, que deve ser conservado puro como a habitação de pensamentos elevados e nobres. Vendo eles pelo estudo da fisiologia, que na verdade são formados de um modo terrível e tão maravilhoso, ser-lhes-á inspirada a reverência. Em vez de desmerecer a obra de Deus, terão desejo de fazer tudo o que lhes é possível a fim de cumprir o plano glorioso do Criador. E assim virão a considerar a obediência às leis de saúde não como uma questão de sacrifício ou negação de si mesmos, mas como realmente é, um privilégio e bênçãos inestimáveis.